queridos alunos do nosso projeto Aula em Casa, bem-vindos a mais uma aula de História pós-recesso. Então, estão todos ansiosos para nós começarmos o nosso conteúdo do dia, certo? Para aqueles alunos, sou a professora Pet Ribeiro, olha aí, que tomam nota para se organizar da sequência de conteúdos, vou trazer hoje para vocês aqui o nome e o número da nossa aula. Vamos lá? Então, nós temos aí, ó, nossa aula 142, né, gente? Mundo Grego, Democracia e Cultura. Mas, como os meus alunos do primeiro ano já sabem, o mundo grego tem um conteúdo enorme. E hoje nós vamos pontuar civilização cretense, a civilização micênica, a cidade de Atenas e Esparta, certo? Qualquer dúvida sobre o conteúdo, nossos colegas presenciais estão aí no chat também acompanhando, vocês podem tirar as dúvidas com eles também, certo? Então vamos lá trazer nosso primeiro conceito. Olha aí, a civilização cretense, gente, os historiadores não sabem exatamente como eles surgiram, mas nós sabemos também que ela também foi chamada de civilização minoica. E temos o período no qual ela se desenvolveu, certo? Que é aí 3000 a 1400 a.C., na ilha de Creta. Eu tenho certeza que os meus alunos que jogam videogame já lembraram aí da ilha de Creta, aquela do Minotauro, do labirinto, não é mesmo? Então, vocês já devem aí se situar e saber dessa mitologia, certo? Então, a civilização cretense, ela vai ser essa primeira civilização a se formar nessa região que vai dar origem ao mundo grego. E ela tem algumas características bem específicas. Vamos lá? Olha aí. Economia baseada principalmente no comércio marítimo. Havia também a prática da agricultura e principalmente o cultivo de uvas, azeitonas e trigo. Um fato muito importante em relação à economia cretense, queridos, é que ela vai iniciar com a agricultura, vai ser o primeiro passo. O segundo momento vai ser o desenvolvimento de comércio, mas vai ser no comércio marítimo aonde eles vão ganhar o maior destaque e fazer com que o seu território enriqueça. Eles são responsáveis por grandes construções, por grandes obras. E os meus alunos devem lembrar o nome desse tipo de comércio marítimo. Lembra aí? Talassocracia, que vocês viram lá com os fenícios na primeira parte, ok? Então, nós temos aí essa economia voltada para o comércio marítimo. Outra característica para fechar aí, período relativamente pacífico, ou seja, a civilização cretense, ela consegue se constituir, porque ela vai estar ali numa ilha, ela vai ocupar algumas outras cidades numa parte mais peninsular do continente, mas propriamente vai ser um período mais tranquilo. Algumas pesquisas apontam, gente, que justamente é a civilização cretense que vai ali dar os primeiros passos para o surgimento da cidade de Atenas, ok? Vamos continuar então aí falando sobre as características cretenses? Olha aí. Possuíam, obviamente, uma religião politeísta, vários deuses e deusas, como vocês já sabem. As principais divindades eram figuras femininas e todas ligadas à fertilidade. Esse ponto é muito importante, porque nós percebemos que existe aí não uma relação de domínio patriarcal, mas nós temos uma religião matriarcal, como vocês vão ler aí mais um pouquinho na frente. E nós percebemos aí que esse culto à grande mãe, à fertilidade, à terra, faz com que as mulheres tenham uma condição de respeito dentro da civilização cretense. Então, isso é muito importante de nós pontuarmos, porque a gente entende, né, que a figura masculina é mais importante. E aí os cretenses, eles nos trazem a figura feminina como divina, como detentora de todo esse conhecimento, como a procriadora de toda a sua civilização. Então, nós também trouxemos para vocês, olha aí, a imagem dessa deusa, né? A deusa cretense, ela tem aí o corpo bem definido nas esculturas cretenses. Como vocês sabem, a arqueologia é a nossa ciência que vai fazer essas investigações mais profundamente. Com relação à política, olha o que nós temos aí. O poder se concentrava nas mãos do rei. Esse rei era chamado também de Mino, por isso que ela também é chamada de civilização minoica, certo? Este também era uma importante figura de poder jurídica e religiosa. Então, o poder dessa figura do rei, ela determina todo o restante da organização social. Um dos pontos mais importantes da civilização cretense em desenvolvimento
vai ser as suas artes plásticas. Vocês já puderam ver aí na figura da deusa mãe, né, a deusa terra, como é muito bem trabalhado. Então, as artes plásticas, elas ganham uma grande importância dentro dessa construção, principalmente em relação à cerâmica minoica, que eu vou já mostrar para vocês, mas terminem a leitura aí, ó. Também foram importantes os afrescos que foram encontrados nos palácios reais. Por quê? Porque eles vão retratar a vida cotidiana. E, obviamente, um dos seus maiores talentos, inclusive muito usado no comércio, que era a confecção de joias com pedras preciosas. Então, ainda hoje, gente, a civilização cretense ela é motivo de investigação, tanto da história como da arqueologia. E essa ideia de você ver retratado os afrescos em relação ao cotidiano mostra a importância que eles davam para a sua própria civilização. Então, nós trouxemos também para vocês observarem, quem aí tem talento para o desenho, para a arte, olha aí, isso aí é uma cerâmica de constituição cretense. Então, elas foram encontradas durante essas escavações que acontecem na ilha de Creta. Os arqueólogos descobriram vários resquícios desses, certo? Inclusive, vale ressaltar também que uma das investigações arqueológicas mais importantes no que foi Creta, encontrou-se um labirinto. Então, isso ainda alimenta ainda mais ali a mitologia em relação ao Minotauro, certo? Bom, a civilização cretense nos diz que o seu final ele foi causado por fatores naturais, como terremotos, como os maremotos. Então, a civilização cretense ela vai ali minguando, ela vai sumindo e vai ascender uma nova civilização, que nós chamamos de civilização micênica. A civilização micênica, gente, ela é a última civilização do período pré-homérico. Lembra aí? Pré-homérico, homérico é aquela divisão que eu faço para compreender a história grega. Então, quando eu entro ali naquele patamar de Troia, eu entro no período homérico. Antes disso, eu tenho o período pré-homérico, certo? Então, vamos lá. Civilização micênica. Foi fundada pelos aqueus. Diferente dos cretenses, que nós não sabemos detalhadamente quem foram os responsáveis, se eram vários grupos, já a civilização micênica nós sabemos que foram os aqueus. Eles desenvolveram-se a partir do intercâmbio comercial dos aqueus com os mercadores minoicos. Então, vejam bem, aí nesse trecho eu consigo observar que a civilização micênica, ela conheceu a civilização cretense. E ela conheceu a civilização cretense através do comércio. Graças a esse intercâmbio entre os minoicos e micênicos, os micênicos assimilaram valores culturais cretenses e aos poucos foram incorporando ao seu cotidiano. Então nós temos aí um intercâmbio cultural muito importante, porque o que acontece? Lembre-se que eu falei que lá em Creta, os relatos de guerras, de conflitos, eles praticamente não existiram. E o fato da civilização micênica ter se apropriado, né? Olha, gostei disso aqui, vamos lá, se apropriado no bom sentido, né? Nós vamos aí copiar aí os nossos irmãos cretenses, faz com que a civilização micênica venha a se desenvolver, certo? Vamos continuar aí o segundo ponto? Só um minutinho. Aí, olha aí. Aprenderam a fabricar armas de bronze e produzir objetos de ouro, prata e marfim, além de assimilar práticas agrícolas e técnicas de navegação. Obviamente, como vocês já sabem, a agricultura ela vai ser fundamental para o desenvolvimento desses povos, mas é a navegação que vai possibilitar a todos eles um desenvolvimento. Em contato com a escrita cretense, eles faziam em blocos, gente, de argamassa, certo? Desenvolveram um sistema de escrita próprio, que misturava os ideogramas e sinais representando sílabas. E aí nós temos nessa imagem, pode devolver para eles aí, olha só. Temos aí os sinais, né? Os sinais, a escrita cretense. Professora, não entendi nada. É isso mesmo, nós não entendemos nada, porque é um sistema de escrita cretense, da qual a civilização minoica disse é interessante. Vocês que já viram muitas aulas dos povos antigos em relação ao comércio, vocês lembram para que servia a escrita? Para facilitar a administração comercial, para facilitar as negociações, tá bom? Vamos continuar? Temos aí, ó, ao dominarem Creta, os aqueus assumiram o controle das rotas comerciais do Mediterrâneo, né? E aí nós vamos ter um período que vai ser principalmente a Guerra de Troia
e a dominação dória. A Guerra de Troia, você já sabe, é direcionada aos espartanos, e a dominação dória também direcionada aos espartanos. Mas eu vou falar para vocês lá na frente, tá bom? Então guardem aí, me cobrem Guerra de Troia, certo? Bom, vou trazer para vocês agora o conceito de uma das cidades mais importantes do mundo antigo e do mundo grego, que está ali ainda de pé até hoje, brilhante, um grande sítio arqueológico a céu aberto, que é a cidade de Atenas. E Atenas também, para nós, ela tem uma outra grande importância, porque Atenas ela foi o berço da democracia. O que é democracia? A prática política que nós exercemos de escolhermos os nossos governantes. Então, é a população, a partir dos 16 anos, não obrigatoriamente, 18 obrigatório, que escolhe os seus governantes, no caso do Brasil, numa república federativa, certo? Então, ela está localizada na Península da Ática e instituiu a democracia, que é justamente essa organização política. A importância econômica do comércio marítimo ele vai ser também fundamental para Atenas. Como vocês podem ver, nós entendemos aí que o solo do território grego ele não é muito propício à agricultura. Ela vai existir, mas não a nível de sustentar economicamente essas cidades, certo? Atenas vai ser responsável, além do surgimento da democracia, pela grande evolução política que todo o território grego vai sofrer. Então, as primeiras leis voltadas à população, essa questão da escolha dos direitos, obviamente que esses direitos não vão atender a todos. Nós vamos ter ali uma organização, mas não vamos imaginar que todos serão atendidos por esses direitos. E vocês vão já entender. Olha aí. Dentro de Atenas, nós temos Drácon, e ele foi responsável por criar as leis escritas. Vocês do primeiro ano já sabem que as leis escritas elas são fundamentais para que eu saiba o que cobrar. Não adianta eu ter uma lei falada que ela pode ser mudada. Mas uma lei escrita, ela me fundamenta a cobrá-la. As reformas de Solon também, que vão mudar o critério de participação no poder, acabando com o monopólio político dos eupátridas, que era a classe dominante que eu vou ter nesse momento. Em Atenas também, nós vamos ter a criação da Assembleia Popular. Então aí, ó, importante, ela vai se chamar Eclésia. E do Conselho dos Cidadãos, que era chamada de Bulei. Então, esses dois órgãos vão ser fundamentais para a participação da grande maioria da população ateniense na escolha dos seus governantes e na organização política da cidade. Lembrem-se que no mundo grego, essas cidades elas eram cidades-estados. Elas tinham sua auto-organização, certo? Olha aí. As tensões sociais deram origem aos tiranos, que eram os homens que assumiram o poder, passando por cima das leis, mas com apoio popular. Clístenes instituiu a democracia em Atenas quando ele percebe essa organização da tirania. A sociedade estava dividida em cidadãos, metecos, que eram os estrangeiros, ok? E que gozavam de direitos políticos, e os escravos. A democracia grega, foi o que eu falei lá no início para vocês, ela não atendia as mulheres, embora pela sua linhagem que se definia a condição de nascimento em Atenas. Ou seja, olha aí essa pirâmide para vocês entenderem. Só era considerado cidadão em Atenas quem fosse filho de mãe ateniense. Quem é a mãe? É a mulher. Porém, a mulher não tinha direitos iguais aos homens dentro da cidade de Atenas. Os escravos como a base, né, de toda essa sociedade aí, certo? Uma outra cidade que eu sei que os meus alunos conhecem muito bem, porque está lá nos jogos de videogame também, é Esparta, um acampamento em armas. Localizava-se na Lacônia. Essa aí nós sabemos exatamente quem fundou, foram os dórios. E os dórios, eles eram muito famosos pelo quê? Pelas suas práticas de guerra. Eles tinham uma organização extremamente militarizada. As terras em Esparta eram distribuídas entre a aristocracia e os escravos, que eram chamados de ilotas, eles pertenciam ao Estado. Então, como vocês podem ver, tanto Atenas como Esparta, eles têm a escravização, como essa base da sua sociedade também, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter aí o soldado espartano, que ele vai ser o símbolo de toda essa organização. Então, a sociedade espartana, diferente da sociedade ateniense, baseava toda a sua organização no militarismo e nessa ordem militar que eles viviam. Então, a gente sempre usa como exemplo, né? Os espartanos, eles eram preparados para a guerra.
eles se preparavam. Então, a sua ideia era: vou dominar o máximo de territórios possíveis, vou vigiar o meu território sempre que possível. Inclusive, nós podemos fazer um paralelo aí, vai já aparecer aqui uma pessoa para vocês, tá bom? Que nós podemos observar que a educação entre Atenas e Esparta, ela também era diferente. Então, enquanto em Esparta eu tenho aquela educação voltada para a questão do militarismo, aquela criança que sai cedo de perto dos seus pais, que vai ali para a escola militar, que vai ser educada a níveis de exigência muito grande, vai ser bem diferente de Atenas. Por quê? Atenas, até hoje, é considerado o berço intelectual de todo o mundo antigo. Então, os pensadores, inclusive Sócrates, né, circulava por Atenas livremente. Já em Esparta, eu vou ter ali, toda essa projeção. Então, uma criança que nasce menino, ela já vai ser projetada para essa função, que vai ser defender e conquistar, certo? Os periecos também faziam parte dessa organização, eram os artesãos e camponeses, e também não tinham direitos políticos. O sistema de leis em Esparta era atribuído ao lendário Licurgo. A cidade em Esparta a cidadania era direito assegurado à aristocracia, ou seja, quem tinha posse de terra, certo? A educação, como eu já falei a vocês, voltada para o militarismo. A mulher também muito valorizada, principalmente pelo seu papel de procriação. Então, a gente vê uma diferença aí de Atenas, porque em Atenas, apesar delas serem consideradas muito importantes, elas não tinham direitos. A economia espartana também era baseada na sua agricultura, a sua política era aristocrática e havia forte rivalidade entre Atenas e Esparta. Como eu disse a vocês lá no início, que me cobrassem, né, sobre Troia. Então eu vou ter um dos elementos mais importantes nessa mitologia, vai ser justamente a Guerra de Troia. Ah, professor, o cavalo de Troia, o presente de grego. Mas o presente de grego, ele nos traz aí uma grande mudança nesse processo do mundo grego, que vai ser justamente a partir da Guerra de Troia que vai surgir o período homérico, porque Homero vai escrever uma das maiores obras literárias que nós conhecemos, que é a Ilíada, inspirada na Guerra de Troia, que começou pelo amor de Paris, a Helena, que era a mulher de Menelau, ali um chefe espartano. Então eles vão para um processo. E outro fator importante aí é que é justamente ao final da Guerra de Troia que nós vamos ter fim à Era dos Heróis no mundo grego, tá bom? Qualquer dúvida, já sabem, podem perguntar aí pelo chat dos nossos colegas também. E agora nós vamos aí à nossa DLI. Queridos, nós temos apenas uma questão, então eu espero aí que vocês movimentem o nosso chat. Atenas foi considerado o berço do regime democrático no mundo antigo. Sobre o regime democrático ateniense, aponte a alternativa correta. Já já a gente volta para a interatividade.
Vamos lá, então. Estou lendo aqui a participação de vocês conosco. Nós temos muitos alunos de Careiro da Várzea conosco hoje. Muito bacana, gente. Então nós tivemos aqui a participação do Kennedy, lá da Escola Estadual Coronel Fiuza, que marcou a questão B. Tivemos a Maria Eduarda, da Escola Tibúrcio Alves Mogueiro, também marcou a questão B. A Vitória, da Escola Tancredo de Almeida Neves, também de Careiro da Várzea, a questão B. A Geisiane não nos disse a escola, mas marcou a questão B. Tivemos aí a Raimunda Holanda, também não nos disse a escola, mas marcou a questão B. Quem mais? O Alex, lá de Careiro, da Escola Vital de Andrade Brandão, questão B. O Gustavo, da Escola Alberto Santos Miguel, eu creio, Careiro da Várzea, questão B. A Ellen marcou a questão B, também não nos disse a escola. Tem a Maria Eduarda Jali, do Tibúrcio. E o Abel, da Escola Estadual Novo Céu, questão B. Então, queridos, olha só, nós vamos agora fazer a nossa análise da questão. Muito obrigada pela participação de todos. Quem quiser, ainda dá tempo, fique à vontade aí conosco. Então, vamos lá, olha aí. Atenas foi considerado o berço do regime democrático, como vocês bem viram, no mundo antigo. Sobre o regime democrático ateniense, aponte a alternativa correta. A alternativa A diz o seguinte: era baseado na eleição de representantes para as assembleias legislativas que se reuniam uma vez por ano na Ágora e deliberavam sobre os variados assuntos. Então, nós não vamos ter essa recepção para essa assembleia em relação de toda a população, como vocês já sabem. A letra B diz o seguinte: apenas os homens livres, filhos de pai e mãe, bem-nascidos, entendam bem-nascidos atenienses, eram considerados cidadãos e participavam diretamente das decisões tomadas na cidade-estado. Os estrangeiros e mulheres maiores de 21, aí a gente já eliminou a C, né? Era erroneamente chamado de democrático, pois negava a existência de representantes eleitos pelo povo, tinha ali uma pequena participação, então não posso considerar D. A inexistência de escravos, Atenas tinha os escravos. Então a alternativa correta, com a maioria não, todos vocês colocaram aqui, é a letra B. Então, olha aí, os homens livres de filhos e mãe bem-nascidos. Lembre-se daquela máxima que eu disse a vocês. Todo mundo era considerado ateniense, nascido de mãe ateniense, ok? Então, eles eram considerados cidadãos. Então, eles participavam dessas decisões nas cidades-estados. Para os nossos alunos que gostam de anotar o comentário, olha aí, a democracia ateniense era aquela que denominamos de democracia direta, ou seja, os cidadãos participavam diretamente da tomada de decisões políticas. Eram considerados apenas homens livres, com mais de 21 anos e com pai e mãe atenienses. Mulheres, escravos, muitos eram escravos por dívida, tá, gente? E estrangeiros não faziam parte desse grupo, portanto, não tinham voz política. Então, professora, era uma democracia? Era. A gente não pode esquecer a importância de Atenas em relação ao surgimento da democracia. Mas era uma democracia que estava direcionada a determinado grupo. E excluía ali as mulheres, e excluía ali os escravos e também os estrangeiros. Mas nós não podemos tirar o mérito do surgimento desse novo pensamento político, tá bom? As mulheres vão lutar ali para conseguir participar ativamente da vida política, então vamos lá, certo? Mais alguém aqui? Não, não temos mais ninguém. Então, queridos, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.